Olá, meus queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estaríamos hoje aqui no templo, dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Infelizmente, não foi possível também fazer isso ao vivo, nossos equipamentos aqui não funcionaram, a internet está caindo muito, os equipamentos não são de boa qualidade, mas eu espero que você esteja em casa nesse momento, orando, cultuando a Deus, separando para o Senhor esse tempo em que nós estaríamos aqui para adorar e glorificá-lo. Eu gostaria muito de poder ter uma voz um pouquinho afinada, mas não dá, felizmente, né? Para que a gente pudesse entoar um louvor agora juntos. Mas eu gostaria de pelo menos ler a letra de uma música que tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo. É o hino 323 do cantor cristão Castelo Forte. Eu acredito que a maioria de vocês sabe, uma música composta por Martinho Lutero, num contexto de uma pandemia que matou, alguns dizem 75, outros dizem até 200 milhões de pessoas. Algo muito parecido conosco, não é verdade? Diz a letra da música: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, recebe esta canção declinada aqui como uma canção de louvor e adoração ao Senhor e de demonstração de confiança, que a nossa segurança está em primeiro lugar no Senhor, em Jesus Cristo, que sempre está ao nosso lado. Ó Deus, nesse momento, nosso país, o mundo, vive uma turbulência, vive um momento muito difícil e para todos nós aqui algo muito novo e muito terrível. Mas, Senhor, como diz a Tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que nós possamos, Senhor, como ao longo de toda a história da Igreja, nos valer desse momento para continuar glorificando a Jesus, porque assim como a morte de Lázaro, a doença que o levou à morte, como disse Jesus, foi para a glória do Senhor, e isso ficou demonstrado. E eu tenho certeza de que esses momentos difíceis também serão, para aqueles que Te amam, motivo de glória, de louvor e adoração ao Senhor. Fala conosco, Senhor, consola-nos, conforta-nos, encoraja-nos para continuarmos nesta batalha. Amém. Eu queria então ler aqui o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerá os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia.
Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente o contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele a longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos e adoramos ao Senhor. Bendizemos a Deus, porque Ele sempre está conosco. E esse salmo aqui, meus irmãos, muito além de ser um salmo triunfalista, é um salmo de triunfo. Veja que nos versículos 11 e 12, você deve se lembrar, Satanás usou essa passagem para tentar Jesus. Satanás queria que Jesus Cristo fosse um triunfalista, mas Jesus o repreende. De fato, Jesus triunfou sobre todos os inimigos e o pior deles foi a morte. Eu me lembro quando ouvi a primeira vez essa diferenciação de triunfalismo e triunfo, foi através de uma pregação do pastor Russell Shedd, já há muitos anos, acho que nos anos 90 ainda, fazendo essa distinção, essa diferenciação. Triunfar, meus irmãos, muitas vezes não é essa perspectiva que muitas pessoas têm de não sermos atingidos por nenhum mal. Isso é um triunfalismo. Esta mensagem, ela não está nas Escrituras. Mas veja que Jesus Cristo, ele triunfou da dor, do sofrimento, sofrendo. Ele triunfou sobre a morte, morrendo em nosso lugar. O triunfo tem a ver, muitas vezes, com a ideia de não nos deixarmos abater, não nos deixarmos ser vencidos pela segurança e pela incerteza que as coisas temporais, elas dão a isso. Eu ouvi uma frase do ministro da Saúde, muito enigmática e profética até. Ele disse que talvez a gente possa experimentar um momento assim muito caótico. Ele usou até uma outra palavra. E ele disse o seguinte: olha, o que eu quero dizer com isso é que pode ocorrer o fato de as pessoas terem dinheiro, mas não ter o tratamento, não ter o lugar para ser atendida, porque esse é o grande motivo desse momento que nós estamos vivendo, desta quarentena que estamos passando, muitas pessoas ao mesmo tempo serem acometidas pela doença e não ter como tratar de todas elas. Então, de que vale tanto dinheiro, de que vale essa correria para as coisas do mundo? Mas, antes, meus irmãos, eu queria dizer para você, ao longo da história da igreja, ela passou por esses motivos. Eu pesquisei um pouquinho, vi que alguns chegaram a catalogar 10 momentos na história da humanidade em que houveram pandemias e mortandades assim muito grandes, absurdas mesmo. E a igreja sempre esteve lá. E a igreja passou por esses momentos. E, na verdade, o cristianismo cresceu justamente nesses momentos. Eu ouvia hoje pela manhã um pastor que eu tenho aprendido a admirar muito, o pastor Leandro Peixoto, e aqui eu quero dizer que alguns dados desse daqui eu peguei informações que ele passou para mim na sua mensagem, na sua pregação. Começando pelo
pelos séculos, os primeiros 2, 3 séculos da igreja cristã, ali naquele momento eles já enfrentaram uma peste, uma pandemia, que ficou conhecida como a peste Cipriano. Aconteceu no século 2, a virada do 2 para o século 3, na verdade no final do século 3, século 4, uma segunda pandemia que dizimou o Império Romano, dizimou o que nós hoje conhecemos como a Europa, especialmente a cidade de Roma, extremamente atingida por essa mortandade. Segundo as informações dele, há registros de que no momento da peste, no auge da peste Cipriano, que aconteceu no século 2, século 3, 5.000 pessoas morreram por dia em Roma. 5.000 pessoas por dia morrendo em Roma. E o que fez a diferença nesse momento foi justamente a igreja, porque a igreja, ela não fugiu, a igreja não se escondeu. As pessoas estavam morrendo, a doença era doença infecciosa, há registros e há especulações de qual seria a doença, não interessa agora, era uma doença tipo essa que temos vivido agora, uma doença infecciosa e altamente transmissível de pessoa para pessoa. Os pagãos, sem esperança verdadeira, sem certeza de que, como o crente tem, de que aquele que ouve as palavras de Jesus não morre eternamente, sem essa convicção, sem essa certeza, se desesperaram e todos fugiam. E quando alguém se via acometido da enfermidade, os pagãos fugiam e corriam, mas os cristãos não. Os cristãos foram lá socorrer. Aqueles mesmos cristãos que antes eram perseguidos por muitas daquelas pessoas. Nós estamos nesse momento ainda numa época em que a igreja era perseguida por causa da sua fé. Cristãos estavam sendo mortos pelo simples fato de serem cristãos, mas eles não demonstraram o revidar, ou eles, ao contrário, demonstraram um altruísmo, um amor caridoso, um amor piedoso, um amor genuíno, um amor de Cristo para com aqueles que estavam morrendo. E segundo o relato, um tal de Dionísio descreveu, ele faz uma descrição detalhada e longa, e o que ele ressalta do papel da igreja naquele momento era o altruísmo das pessoas. Elas não pensaram em si, das pessoas crentes, dos cristãos da igreja, elas não pensaram em si, mas elas se deram, elas se doaram, elas foram socorrer as pessoas, eles receberam os doentes e muitas vezes, em muitos casos, aqueles cristãos que cuidaram dos doentes, eles foram infectados e morreram, mas o tratamento que esses cristãos deu para aquele doente, o doente acabou se recuperando. De acordo com alguns registros, no final do século III, a igreja, que lá antes dessas pestes, os cristãos somavam em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, ao final disso já eram 6 milhões, ou seja, essa doença lá atrás foi para a glória de Deus, porque permitiu o crescimento da igreja. Mas a gente dá outro salto e chegamos na Idade Média, século XIV, século XV, a famosa peste negra, que talvez você já tenha ouvido falar, foi uma doença que também foi terrível e que dizimou novamente a Europa. A Itália foi extremamente atingida por esta peste negra. Ela teve seu auge ali no século XV, talvez século XVI, mas ela se estende, reflexos delas vão se estender ao longo dos anos, das décadas e dos séculos seguintes. Mas conta-se, ou contabiliza-se que de 75, no mínimo 75 milhões de pessoas morreram, 75 milhões de pessoas, alguns chegam a conta de até 200 milhões de pessoas. E quando esta peste chega na Alemanha, na cidade de Martinho Lutero, junto com a sua esposa, Martinho Lutero, então, ele e a esposa, eles dizem que não deixariam a cidade, porque a maioria das pessoas fugiram. Lá existia uma faculdade, um seminário, que preparava novos pastores para continuarem levando a mensagem reformada por todo o mundo. Todos ali fugiram, eles saíram dali.
mas Martinho Lutero e a esposa grávida, eles permanecem e continuam prestando socorro e atendimento àquelas pessoas que estavam morrendo. É nesse contexto aqui que Martinho Lutero vai compor o hino Castelo Forte, e dizem que Martinho Lutero, ele entendia que aquela doença, ela também tinha um componente espiritual, aquilo era uma coisa satânica, uma coisa maligna, Satanás querendo impedir o crescimento da igreja, o avivamento da reforma que estava acontecendo naquele momento. Essa foi a leitura que o Martinho Lutero fez, a despeito de ele entender isso. Ele não espiritualizou somente a cura, o tratamento, ele insistia que as pessoas que tomassem os remédios, que visitassem, que recebessem o atendimento médico, enfim, como nós devemos fazer hoje, mas ele fazia essa atribuição. Por isso ele fala que nós, no hino que nós vemos, nós triunfamos na batalha contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Martinho Lutero, inspirado em Mateus 25, de 41 a 46, quando Jesus diz que nós, olha, vocês, quando eu estive doente, vocês foram me visitar, estive preso, vocês foram me visitar. Martinho Lutero então disse que nós não podemos fugir da responsabilidade que temos de cuidar das pessoas. E foi justamente esse testemunho que a Igreja da Reforma deu naquele momento, que fez com que muitas outras pessoas também se tornassem abertos à mensagem protestante, e dessa forma a Igreja também cresceu nessa época de terrível dor. Dizem os historiadores, meus irmãos, que os hospitais nasceram com os cristãos. Há um tempo atrás eu ouvi um médico do Hospital das Clínicas dando uma entrevista num telejornal. Ele disse uma frase, mais ou menos com essas palavras. Ele disse que no Hospital das Clínicas os médicos eram dedicados, as pessoas eram muito dedicadas, e que ali a medicina, os médicos, eles estavam curando mais que o Espírito Santo. Ele é um médico ateu. Eu espero que tenha entregado a vida a Jesus, eu depois nunca mais o vi. Mas na hora que ele diz aquilo, eu fiquei muito chocado, cheguei a ficar muito irritado mesmo. Mas depois eu falei: Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade da vida desse homem, que ele possa entregar a vida a Cristo. Mas muitos de hoje não reconhecem que foram os cristãos que, podemos dizer assim, inventaram os hospitais. Hospitalidade, e a recomendação da prática da hospitalidade nos vem das Escrituras, especialmente de Timóteo, quando diz que uma das qualificações dos presbíteros é o exercício da hospitalidade. E nos momentos de pragas, nos momentos de pandemias, as pessoas fugiam, e eram os cristãos que recolhiam essas pessoas e traziam para dentro das suas casas, depois para os mosteiros, e muitos desses mosteiros foram transformados em verdadeiros hospitais. E é ali que o testemunho do Evangelho, do amor altruísta, desse amor que se doa, alcança o ímpio, alcança o desesperançoso, e as pessoas são transformadas, e a vida delas é transformada por causa dessa mensagem de amor verdadeiro que Jesus Cristo veio nos dar. Nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, o sal que purifica, o sal que cura, que preserva, melhor dizendo. Nós estamos aqui como igreja para preservar esse mundo. E nesse momento difícil, nós temos que dar o testemunho correto. A igreja precisa dar o testemunho correto e agir de maneira correta. É lamentável que talvez muitas pessoas estejam utilizando-se desse momento, inclusive do praga alguma chegará à tua tenda, para transmitir uma mensagem triunfalista. Talvez, meus irmãos, muitos crentes possam morrer. Talvez muitos crentes que vão socorrer outras pessoas sejam infectados enquanto os outros serão curados.
mas é essa mensagem de amor que nós precisamos levar para as pessoas. Eu tenho certeza de que talvez que nesse momento você está recebendo mensagens e principalmente pelas mídias sociais, no nosso caso mais famoso o WhatsApp, de tudo quanto é tipo. Algumas boas e algumas certamente imprestáveis. Eu queria te convidar a fazer uma reflexão e realmente filtrar tudo e só absorver aquilo que é bom. Muitos vão dar excelentes conselhos. Eu mesmo aprendi nesse momento, porque nos primeiros dias de quando chegou essa convulsão toda, a mim particularmente o que me chocou muito foi a impossibilidade de estarmos aqui no templo, louvando e adorando o Senhor. Mesmo eu com a minha consciência de que a igreja não é o templo, eu mesmo me lembro de uma reunião nossa aqui, ter falado para os irmãos, olha, nós não precisamos disso aqui, disso que eu digo prédio, nós poderíamos vender isso e aí a gente não tem preocupação com IPTU, com prefeitura, com fiscalização de bombeiro, com porta fora do padrão e aí isso é dor de cabeça para todos nós. A gente pode ser igreja lá na praia, podemos ir lá para a praia, podemos ir para a praça e cultuar ao Senhor na praça. Mas nesse momento eu fiquei assim meio abalado porque a mensagem que chegou a mim era uma espécie de me impedir enquanto igreja por uma razão ou outra. Então evidentemente que num primeiro momento a gente fica chocado. Mas é lógico que com a graça do Senhor, o Espírito Santo vai nos dando um entendimento, nós vamos compreendendo e sabendo, conhecendo, estudando, e hoje, graças a Deus pela tecnologia, nós temos acesso fácil e rápido a todas as informações, como eu acabei de falar para você. Eu poderia dizer mais, porém não quero cansá-lo muito tempo. Nesses momentos difíceis, o Senhor o usou para a sua glória. Então eu queria te pedir, como que nós hoje, a igreja lá do século II agiu de um jeito, a igreja do século XIV, XV com Martinho Lutero agiu de outra forma e em outros momentos outros irmãos agiram de outra forma, mas como que nós podemos hoje testemunhar e usar, se é que você entende a palavra que eu estou querendo dizer aqui agora, usar esse momento, usar essa doença para a glória de Deus. Não necessariamente em ordem de importância, mas eu vou dizer aqui, a primeira delas, meus irmãos, é a nossa demonstração de respeito às autoridades. Eu posso até não concordar, eu posso até achar que pode ter algum tipo de exagero, alguma coisa assim. Mas se nenhuma autoridade nos pedir para negar Cristo, deixar de seguir Jesus, se não é esse o pedido, negar a fé, se não é esse o pedido, vamos respeitar, vamos acatar. Não vamos nos deixar levar por falsas notícias, não vamos nos deixar levar pelo pânico. Eu acredito que muitos viram, eu recebi um hipermercado desses daí, abarrotado de gente, todo mundo ali comprando tudo. Vi uma reportagem ontem de que disseram um determinado remédio, um determinado comprimido aí para lúpus ou enfim, artrite, poderia ter algum benefício. As pessoas correram na farmácia e compraram tudo. E uma entrevista de uma moça, ela tem esse problema de artrite, ela precisa tomar um comprimido todo dia e ela não estava encontrando mais o comprimido. Olha que pensamento egoísta das pessoas. Pessoas que estão saudáveis, que não têm nada e se deixam levar pelo pânico. Então, como que nós, como igreja, podemos dar testemunho? Nós não nos desesperamos. Nós temos um Deus que está ao nosso lado. Você pode talvez até aí sim dizer para as pessoas, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atendida. Pode vir a escassez, pode vir isso, mas eu confio que o meu Redentor vive e Ele vai suprir cada uma da minha necessidade. Essa é a primeira mensagem que nós podemos passar para o mundo hoje, nesse momento. A segunda, não replica, não redistribui mensagens de WhatsApp, de
de Facebook, essas coisas todas. Eu sei que tem muita coisa boa, eu mesmo passo às vezes coisas que eu checo e que eu vejo que são algumas mensagens boas, mas se você quer saber mesmo, se você receber, olha e realmente para por ali, principalmente as alarmistas, principalmente essas. Mas se você quer contribuir com alguma coisa nesse sentido, de estar passando mensagens e falando para outras pessoas, checa a informação primeiro. E eu diria hoje, olha, o lugar onde você deve checar as informações, hoje é o site do Ministério da Saúde, porque nós precisamos ter uma informação única e confiável e vinda das autoridades. Como eu disse, respeitar as autoridades. É lamentável que estão transformando esse momento em brigas ideológicas. Tem gente, infelizmente, querendo ver o caos para depois dizer eu não falei. Eu entendo a indignação de muitos, meus irmãos, mas eu acho, se você me permite aqui com todo carinho, ficar replicando aquela mensagem lá de trás, de construir estádio, né, futebol, agora hospital, cadê e tal. Eu entendo, a gente fica um pouquinho chateado, mas isso não contribui, nesse momento, não contribui para algo positivo, senão para continuar acirrando os ânimos. Vamos nos colocar à disposição, você que é jovem, você que é saudável, você que tem boas condições, se ofereça para ajudar. Às vezes tem um vizinho, tem um parente, tem um irmão aqui da igreja, nós temos poucos irmãos idosos, mas para que esses irmãos não precisam sair de casa, se voluntarie para, se precisar de buscar um remédio, precisar de comprar um alimento, se voluntarie para fazer isso para eles, se coloque à disposição para que aqueles que estão em mais, no grupo de risco, no grupo de risco maior, para que eles de fato se exponham o mínimo, se possível, exposição nenhuma a fatores de risco de contaminação. E se prepare, caso as coisas piorem, se por um acaso a situação ficar difícil na questão de abastecimento de comidas, de alimentos e tudo mais, não entre em desespero, tenha certeza de que o Senhor nosso Deus há de nos prover todas as nossas necessidades. Mas as autoridades dizem que virá uma recessão, desemprego, dificuldade para muita gente. Segundo as autoridades, esse momento vai ter seu pico entre agora e o final de abril, e depois a coisa começa a baixar a poeira, mas depois, lá de maio em diante, pessoas poderão perder empregos, alguns pequenos comerciantes, e eu imagino que principalmente prestadores de serviços, né? Donos de restaurantes, cabeleireiros, uma manicure, por exemplo, essas pessoas, muitos deles podem ter dificuldade de se reerguer. Vamos nos preparar para socorrer essas pessoas, para oferecer cestas básicas, para oferecer alimentação, quem sabe abrigo, e principalmente conforto e consolo espiritual e emocional. Eu já ouvi também de especialistas que já começam a aparecer os primeiros casos de depressão, problemas psicológicos por causa do desespero dessa enfermidade. E é aí que nós vamos entrar como igreja, como foram as igrejas do século II, do século III, como foi a igreja da Reforma, não fugindo, não agindo egoisticamente, mas socorrendo essas pessoas, porque nós vamos triunfar com Cristo. Nós vamos triunfar com Cristo. Esta é a mensagem que Ele deixa para nós. Eu queria contar com a sua colaboração, contar com a sua disposição cristã, e se prepare. Ore a Deus, peça ao Senhor para colocar a palavra na sua boca, como Paulo pede para que os irmãos, para que a igreja orasse por ele, para que fosse dada a ele, Paulo, no abrir da sua boca, uma mensagem que produzisse fruto. Então, nesse momento, ore a Deus. Quando alguém desesperado procurar você, seja ele um crente, mas principalmente um não crente, ore ao Senhor para que te seja dada uma palavra de transformação e de consolo. Que Deus nos abençoe a todos.
Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado por teu carinho, Senhor. Que possamos ser realmente testemunhas verdadeiras e poderosas do Senhor. Que o Senhor possa nos usar para a tua glória em meio a essa doença. Socorre-nos a todos, fortalece-nos a todos. Em nome de Jesus. Amém.